Então, irmãos, boa noite mais uma vez. A minha palestra ela vai estar dividida em duas partes. Parte 1, divagação. Parte 2, 20 slides. Comecem a contar a partir desses aqui, a hora que eu começar a falar, tá bom? São 20 igual da semana passada, aí vocês não vão se perder. Tá? Vou começar a numerar, daí a Bia vai contando, tá chegando no fim, e aí a gente se resolve. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, assim, eu gosto muito de ouvir o João falando, né? Eu olho para ele, ele fica cada dia mais apaixonado, assim. Fala, cara, o cara se dedica, né? Mas eu vivo nesse mundo da educação há alguns anos, como vocês sabem, né? E a grande dificuldade nossa é pegar o quê? É ver toda essa teoria e transformá-la numa prática para algo que a gente está começando. Como que a gente vai transformar esse amor pela educação e transmitir isso para os pais que estarão trazendo os filhos aqui? Porque hoje a gente está em condição de pais, né? Então a gente acaba consumindo esse serviço de alguma instituição, certo? A partir de 28 de julho, nós começaremos a servir esse serviço. E aí como a gente transmite isso? Papai, é a tua responsabilidade, a gente está aqui para te apoiar. Então esse é um desafio. A gente precisa colocar isso na mente de modo que a gente pense assim, poxa, eu estou aqui fazendo o meu melhor, estou aqui me dedicando, estou aqui glorificando a Deus, mas os pais, eles têm as suas responsabilidades. E aí a gente tem que transmitir isso aí. Outra coisa que é interessante, o João comentou a questão da Constituição do Brasil de 88, que fala assim, que é a responsabilidade do Estado e dos pais. Agora, vocês sabiam que todas as constituições anteriores a essa era a responsabilidade dos pais e do Estado? Era invertido? Inclusive, antes de 88, não tinha problema educar em casa como se tem hoje. É coisa interessante. E aí isso muda, porque nós temos uma Constituição socialista, onde o Estado entende que a criança pertence ao Estado. Vocês vão ver vários políticos entendendo isso. E vocês vão perceber que dentro da nossa igreja, e eu digo a nossa igreja, a igreja de Cristo mesmo, a maioria dos pais pensam que a criança ela precisa ser enviada para a escola. Esse é unanimidade. São pouquíssimos que pensam diferente. E aí, qual é o trabalho que a gente tem se a gente assumir isso? E é aquilo que a gente estava conversando. Talvez se a mulher falar, não, eu vou assumir essa responsabilidade e o meu marido vai trabalhar para sustentar o lar, a gente vai passar dificuldade, a gente não vai conseguir educar. Eu não tenho o conhecimento necessário, mas também eu não busco. Aí a gente vai para a questão utilitarista. Poxa, se a educação está formando as crianças como nos formou só para atender uma demanda, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um torneiro mecânico trabalhando na fábrica e eu peço para ele dar uma palestra, possivelmente ele não vai conseguir, né? Por quê? Ele foi treinado para trabalhar naquela máquina, certo? Se eu tenho um contador e eu peço para ele fazer a avaliação de um DRE, talvez ele consiga fazer, né, Bia? Mas se eu pedir para ele dar uma palestra para os colegas da empresa, talvez ele não consiga. Então a gente é treinado de forma muito utilitarista mesmo. Se vocês forem pegar engenharia de produção, aqui em Joinville existia esse curso. Por quê? Nós temos uma grande fundição aqui, a gente tem outras fundições aqui, né? Mas se eu for procurar o curso de engenharia em produção em Florianópolis, não tem. Lá tem engenharia de pesca, aqui não tem. Você já pararam para pensar? Porque a demanda local faz com que a gente tenha cursos específicos para atender aquela demanda e aí a gente vira robozinho para atender a economia. É ruim? Depende. Depende. Quando a gente fala assim, eu tenho que educar minha filha para ser uma esposa, para ser uma mãe, a maioria das mães, inclusive dentro da igreja, vai se escandalizar. Como assim? Eu estou educando minha filha, estou investindo, estou pagando educação para ela ser uma mãe? Olha só, a gente deprecia a esposa que está em casa. A gente deprecia a possibilidade de eu estar em casa educando meus filhos, como se fosse um trabalho assim, isso aqui não vale nada, e se eu estiver lá na empresa vale tudo. Já pararam para pensar nisso? A gente está sendo condicionado a pensar dessa forma. O sistema é esse, né? Agora, quando a gente vai avaliar o resultado da educação, essa educação que a gente às vezes prima tanto, eu estou morando aqui em Joinville, a educação é boa, será? E a gente pega, por exemplo, programas como o PISA, e a gente vê lá que o Brasil está 60 e poucos a posição do Brasil na educação, a gente vê, a educação não é tão boa quanto a gente acha. A gente está pagando caro por uma educação ruim. Onde está o problema? Vamos devagar comigo, onde está o problema?
Eu fui voluntário em escola durante algum tempo, no tempo de faculdade. É muito comum estar numa escola e o professor faltar, vocês sabiam? Não vai. O Lucas já comentou sobre isso lá na escola? Talvez em escola particular seja menos, porque se ele faltar, ele vai ser mandado embora. Mas escolas do Estado é assim. O professor falta. E aí, o diretor vai lá cobrir o professor, o coordenador pedagógico vai cobrir o professor, e quando falta muito, os voluntários como eu são chamados para cobrir o professor, coisa que eu fui chamado, recebi proposta, a Vanessa recebeu proposta para quê? Para cobrir professor que faltava. Então, se a gente tem professores que minimamente se preparam para ter uma educação de qualidade, a gente vai elevar esse nível. E aquilo que eu estava comentando, Letícia, com a Débora outro dia. Débora, a partir do momento que a gente escolhe ir pelo um caminho de educação clássica, a gente vai cobrar mais que os professores se preparem mais. Por quê? São os professores que vão disseminar um conteúdo. Automaticamente ele tem que ler mais, tem que estudar mais, para que esse conhecimento seja transmitido para as crianças. Vocês acham que isso acontece na escola dos filhos de vocês? Vocês acham que se vocês sentarem para conversar com os professores, eles de fato conhecem aquilo que eles estão ensinando? Digo para vocês, alguns anos atrás eu estive na Câmara de Vereadores de Joinville, numa mesa com o vereador e o pessoal da educação de Joinville. Queriam todos contra mim. E aí eles vieram fazer algumas perguntas de um material que eu preparei e mandei para eles antecipadamente, colocando em xeque algumas coisas que eu coloquei lá. Eu falei assim, tu leu o artigo? Tu acessou isso aí? Eles basicamente pegaram a headline e falaram assim, que nós éramos contra a escola, isso e aquilo, e assim, virou uma baixaria. Pra vocês perceberem que assim, as pessoas, na sua maioria na área de educação, não estão preparadas. Como que a gente identifica isso? Já pararam para pensar? Semana passada a gente conversou que se eu colocar um DRA para um contador, ele vai saber avaliar. Mas se eu colocar por um pastor, talvez ele não saiba. Para que eu consiga identificar um problema na área de educação, eu preciso necessariamente ter conhecimento sobre a área de educação. Para isso eu preciso estudar e ler. Quantos pais vocês acham que fazem isso? Pouquíssimos. Raros. São exceção. E quando fazem, normalmente vão para o caminho da educação domiciliar. Alguns pais na educação domiciliar também não fazem isso. Eles ouviram uma moda na internet e eu vou assumir, e aí às vezes fazem até de qualquer jeito que eu considero completamente errado. Agora nós, como instituição de ensino, a gente precisa entender o seguinte, os pais vão negligenciar isso, nós temos o conhecimento que isso é um problema e nós precisamos aplicar excelência nisso. Daí a gente volta para a questão da glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente faça para a glória de Deus. Então a gente sabe que existe uma deficiência no sistema, a gente sabe que existe uma deficiência no lar, muitas vezes de famílias disfuncionais, e a gente precisa, como instituições para-eclesiásticas, auxiliar a igreja nesse sentido, inclusive auxiliar no Estado no que ele se propõe a fazer, que não é responsabilidade dele. Vocês conseguem entender? Não é responsabilidade do Estado, a gente concorda, mas está uma bagunça. Então o que a gente faz? Vamos tentar ajudar de alguma forma. E nesse sentido, nós entramos com a formação no sentido que a gente precisa se dedicar, nós precisamos ler, a gente precisa fazer algo diferente, para pelo menos aquele meio onde nós estamos envolvidos, a gente faça diferença. A grande questão é que para fazer isso, meus irmãos, dá trabalho. Dá muito trabalho. Tá bom? Então, assim, a mesma dor que a gente sente hoje enviando nossos filhos para a escola e vendo, às vezes, a carência em algumas áreas, a deficiência dos professores, a gente tem que entender que pode acontecer aqui também. E para que isso não aconteça, Letícia, a gente precisa estar o quê? Preparado. Preparado. Tá bom? Então, esse é o momento de divagação, onde eu começo a palestra dizendo assim, a gente entende o problema. Entende. Agora a gente vai precisar tentar expor uma solução dentro da nossa perspectiva. Tá? E aí a gente vai tentar colocar isso em prática, auxiliando o meio ao nosso redor, a nossa comunidade local, a sociedade ao nosso redor, a fim de que a gente tente minimizar esse problema que a gente encontra. E é um problemaço, tá? Um problemaço. A minha palestra de hoje é sobre paideia cristã, como vocês estão vendo aqui. Nossa identidade educacional. Quando a gente fala de paideia, a gente deveria entender o seguinte: todo cristão, ele deveria ter isso como primazia.
Mas é muito difícil da gente entender o que é paideia, porque quando a gente lê o texto em português, a gente não consegue identificar isso. E aí a gente vai lá para Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e admoestação do Senhor. Efésios 6. E a paideia ali em português é o quê? Disciplina. Até a gente pode entender disciplina como ser disciplinado, né? Então eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo organizado no sentido... Mas assim, é muito difícil entender isso em português. E aí a gente precisa fazer exegese do texto para entender, ou tentar entender. Por quê? Talvez um dos grandes motivos da gente não entender o que é educação, como um cristão, é porque eu não tenho esse termo muito bem definido. Muito difícil. É muito difícil a gente encontrar um cristão que conheça de fato o que é paideia. Porque a partir do momento que eu conheço, eu entendo que isso é um mandamento. E se eu entendo que é um mandamento, a igreja ela precisa estar preocupada com a educação. É uma preocupação. Eu sempre digo para os pais que educam em casa, é responsabilidade do pai educador ser um pilar para a igreja, porque é responsabilidade dele ajudar, inclusive, os pais que não podem educar em casa. Porque existem situações que não dá, certo? Algumas vezes é negligência, outras vezes é falta de conhecimento, e às vezes realmente precisa trabalhar para ajudar em casa. Certo? Então a gente vai lá e orienta, mas é fundamental que a educação ela seja um assunto recorrente dentro da comunidade do pacto. É essencial isso. Todos os dias, todos os anos, ano após ano, até a gente morrer, a gente vai ter criança na igreja. E a gente vai precisar continuar com esse assunto vez por vez, assim, ó, toda hora. É tipo santificação, é até a morte. Tá bom? O próximo tópico aqui é a gente fazer uma definição um pouco mais estruturada. O que é a paideia, né? Então, paideia, se vocês forem pegar no grego, olha, é até interessante vocês prestarem atenção. Quem lembra do pi aqui? 3,14, vocês lembram disso? Às vezes a gente vê, poxa, o grego é difícil, né? Eu tive lá um semestre de grego no seminário, e assim, depois que tu começa a olhar um pouquinho, não fica tão difícil, né? Então começa ali, ó. E se vocês forem ler o texto inteiro em grego, vocês vão até conseguir identificar algumas coisas. Paideia nem é tão difícil de entender, né? Começa com pi, né? Depois tem um alfa. Então assim, né? Não é tão difícil. Paideia não é apenas educação, é formação integral, como a gente acabou de ouvir do pastor. E a formação integral não é só essa questão, vou formar um torneiro mecânico, vou formar um contador, vou formar um engenheiro, só para fazer aquilo ali. É formação integral. Quantas vezes a gente tem um profissional trabalhando na indústria, no comércio, que ele é um excelente profissional, mas é uma pessoa com falta de caráter, que não tem sabedoria nenhuma, que não tem nenhuma virtude. Vocês sabem que isso é muito mais comum do que o normal, né? Agora, isso não poderia acontecer dentro da igreja. Tá? A raiz, a gente fala ali, né, dos pais, conduzir a criança, significado, né? Conduzir a criança à maturidade completa, à formação completa, ou seja, nós estamos conduzindo a criança por um currículo. O que é um currículo? Um caminho, a fim de que lá no final ela esteja completa, pronta para assumir a sua família, pronta para educar os seus filhos, pronta para criar os seus filhos. Qual o objetivo? Formar o ser humano em todas as suas dimensões. Eu queria ter trazido um livro aqui que eu esqueci, que talvez seja aí uma das maiores referências que tem sobre paideia. É um livro desse tamanho, de um autor chamado Werner Jäger. Jäger em alemão é caçador. Tá? Vocês não vão esquecer desse cara nunca. Werner Jäger. Werner Jäger. A paideia é a formação do homem grego mediante a criação de um tipo ideal intimamente coerente. A paideia é o processo de educação em seu verdadeiro sentido. Não como o simples fato de ensinar ou aprender, mas como a formação consciente do homem através da criação de um tipo ideal. Quando a gente está falando de paideia cristã, a gente tem que entender que existe uma discussão sobre esse termo, onde tem gente que fala assim, a paideia, a gente está assumindo o termo dos gregos, tem gente que fala, o cristão criou isso porque Deus cria tudo, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, tá bom? A gente está partindo do princípio que é cristã desde sempre, tá? Mas isso se desenvolveu mais na cultura grega. A formação do homem cristão segundo a imagem de Cristo, tá? É esse o nosso objetivo, formar os nossos filhos, formar
o cristão em si, de forma completa, a imagem de Cristo. É Imago Dei. Tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as origens históricas, né? Paideia, né? A história da paideia. Então a gente vai ter Homero, a gente vai falar de Solon, Platão, Aristóteles, e vocês depois podem olhar esse material com um pouco mais de calma. Mas a gente tem algumas características, né, da paideia grega. A formação do kalos kagatos ali. Eu tentei ler isso aqui várias vezes, é kagatos. O que é? O termo significa belo e bom. Tá? A expressão mais elevada da cultura grega. Busca da areté, excelência e virtude. O que é? A areté é o tema central de toda a educação grega. Tá? Não se preocupem com os termos que vocês vão entendendo. Educação comunitária na polis, formação através de exemplos heróicos. Isso aqui é bem interessante a gente parar para pensar sobre isso aqui, depois a gente vai ver um pouco mais. Mas vocês vão ver que, como o João comentou, não existe um problema da gente atender uma necessidade da polis, da sociedade. Não tem um problema nisso. Mas a gente tem que entender qual é o caminho correto para que a gente chegue nisso, essa formação, como que é feita essa formação. E aqui a gente estava falando de uma formação completa. Eu não estava formando o cara só para quebrar pedra lá, tá? A gente tem que entender, primeiro, que nessa época, poucos tinham acesso à informação, mas os que tinham eram formados completos. Era uma educação primorosa. E a gente não precisa voltar muito no tempo. Quantos de nós ouviu assim, a minha avó estudou até a 4ª série, mas ela sabia fazer um monte de coisa. Se vocês forem parar, não faz muito tempo que a gente consegue perceber que a educação de agora ela é diferente da educação de 50 anos atrás. Que é diferente da educação de 100 anos atrás, que é diferente da educação de 2000 anos atrás. E as coisas não estão melhorando, elas estão piorando no que tange a educação, não no que tange o evangelho, tá bom? Então é importante a gente entender isso, porque esse é um problema que a gente está tentando resolver com a educação clássica. E uma coisa importante, Letícia, é entender assim, o que é educação clássica? Para que a gente tenha uma educação clássica, a gente precisa ter o quê? Uma educação moderna. Basicamente, o nome de educação clássica é um contraponto à educação moderna. Mas o que vocês precisam ter em mente? Não pode esquecer, educação clássica é uma educação simples de uma formação integral. É simples. A gente não pode ter uma educação clássica gourmetizada. A gente tem uma educação clássica porque existe uma educação moderna. Isso é importante entender, porque a gente vai falar educação clássica. Educação clássica é uma educação que funciona, uma educação simples. Educação lá atrás, pensem assim, 2000 anos atrás não tinha computador, não tinha WhatsApp, não tinha inteligência artificial, não tinha nada, tinha livro, Malemar tinha livro. Pensem nisso. É esse modelo de educação que a gente defende, mas era uma educação que formava o ser humano de forma completa. Uma palavra bonita para isso é holística, né? Formação holística, uma formação completa. Tá bom? 4 pilares da paideia grega. E aqui eu quero que vocês vejam isso com muito carinho, tá bom? A estrutura clássica da formação. Olha como é interessante. A gente tem 4 pontos e aqui a gente pode entender, Bia, que essa aqui é a estrutura de currículo clássico. Mais ou menos, tá? Todo currículo clássico ele tem uma estrutura. Aqui a gente tem mais um método do que um currículo, mas assim, dá pra gente ter uma noção. Ginástica, por exemplo. É muito comum a gente ver gente falando da educação clássica assim, igual eu, né? Que não tá muito esbelto. Só que se vocês forem perceber, o que eu tô falando e o que eu tô defendendo, existe uma dicotomia. Porque um dos pilares da educação clássica é a gente cuidar do corpo. E a gente vai ter, justamente, lembra daquela passagem do templo do Espírito Santo? É justamente isso. Eu não tenho propriedade para ficar defendendo unhas e dentes da educação clássica, como eu estou negligenciando um dos pontos da educação clássica. Vocês concordam comigo? Então a gente tem que cuidar disso. Mas um dos pontos da educação clássica é o quê? É a ginástica, tá bom? Formação física e disciplina do corpo. Por quê? Não adianta eu ter uma mente afiada e um corpo não conseguir nem subir uma escada. O homem grego, ele cuidava. Vocês lembram daquelas estátuas que o pessoal está aqui com a mão no queixo, um corpo bem definido e às vezes até nu? Lembra dessas estátuas? Eram tudo homem musculoso, né? Tudo bonito, né? Aquilo lá é um exemplo para nós, né, Dionis?
Mas tá, estamos longe, mas a gente está estudando para isso, né? A gente vai afiar a mente e o corpo. Até o final, Bia, cobra isso. Música. Outro ponto, música. Educação estética e harmonia da alma. Meus irmãos, quando a gente fala de música na educação clássica, se eu estou falando um poema, entra em música. Aqui a gente não vai precisar, não vai entrar no termo literal, porque o termo música, ginástica aqui, ele é muito mais amplo do que parece para nós hoje, tá bom? Quando a gente for falar de currículo, espero que a gente consiga fazer isso até, acho que não vai, vamos tentar. Mas assim, a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura um pouco mais profundamente. Gramática, a gente está falando de domínio da linguagem e pensamento. Meus irmãos, é de fato, falar de ler bem, escrever bem, falar bem, é formação, ter um idioma bom, tá bom? Vocês vão perceber que o nosso português, ele não é nada culto. Ele é coloquial. A gente tem muita dificuldade de ler um livro de 100 anos atrás, tá bom? Isso é falha na nossa educação. Como é que a gente faz para resolver isso num contraturno, Letícia? É difícil. Mas a gente vai se propor a ler muitos bons livros com as crianças. Isso já vai fazer uma diferença enorme, tá bom? Retórica, que é a capacidade de comunicar, né? Todo mundo aqui concorda que o nosso pastor tem uma retórica excelente, né? Excelente. Ele prega muito bem, ele tem uma lógica, ele consegue construir uma argumentação muito bem. Ele mata as objeções, ele tem eloquência, ele fala aqui, não está nem suando, certo? Então ele pode ser o nosso professor de retórica, certo? Então ele vai lá, vai montar. Quando a gente tiver a escola, ele pode ser o nosso professor de retórica. Só que isso, dentro da educação clássica, é um estágio. Eu não posso exigir de uma criança de 5 anos que ela tenha uma retórica. Existem aqueles prodígios que muitas vezes falam muito bem, né? Só que aí a gente às vezes tem um problema com essas crianças. Elas falam muito bem, mas elas não têm uma gramática boa, ou seja, elas não têm um conhecimento muito sólido ainda. Então eles reverberam algo que eles ouviram, mas eles não estão preocupados com a estrutura por trás. E a gente precisa pensar num currículo de modo que a gente gere conhecimento e depois ensine a criança a falar sobre esse conhecimento. Lembrem de Provérbios, né? Eu conheço a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, depois eu vou correr atrás da sabedoria, eu vou falar sobre aquilo. Esse é um processo que a gente tem que ensinar. Princípio fundamental, desenvolvimento harmonioso de corpo, alma, mente, e aqui eu não estou colocando alma e mente como coisas transcendentes, mas intelecto e expressão. Tá? O cidadão ideal, capaz de servir a comunidade com excelência. Vocês já pararam para pensar? Todo bom profissional que tem como objetivo glorificar a Deus, ele vai ser sempre muito valorizado. Sabia se propor a ser a melhor contadora da empresa, ela vai ser valorizada. Agora, a que preço? Talvez para que ela seja essa melhor, ela vai estar glorificando a Deus, mas será que vai estar negligenciando a família? Se o Jones for o melhor, a que preço? Então a gente tem que entender a ordem dos amores. A gente vai falar aqui também de Agostinho nesse sentido. Então eu vou glorificar a Deus no meu trabalho, dentro daquilo que eu me proponho, mas eu não posso negligenciar as outras coisas. Quando a gente estiver dando aula aqui, Letícia, hoje eu não estou bem, eu sei que tu não está bem, mas tu vai fazer o teu melhor dentro daquelas possibilidades, para glorificar a Deus, dentro daquelas possibilidades. Eu não posso fazer, eu não estando bem hoje, descontando numa criança, descontando num pai. Esses dias eu falei para a Vanessa, eu estou 17 anos contigo, quantas vezes tu me viu de mau humor? Né? Quantas vezes tu me viu descontando alguma coisa nos outros? É muito raro de ver isso acontecer. Deve ter acontecido, com certeza, mas não é uma coisa comum na minha vida. Então a gente tem que buscar ter esse discernimento. Eu falo para vocês que é muito mais fácil falar do que fazer, vocês sabem disso. Mas o ponto é que a gente precisa ter essa consciência. Estamos lidando com crianças, estamos lidando com famílias. Nós seremos aquilo que o pastor acabou de dizer, o exemplo. Nós seremos cobrados por isso. Tá bom? Paideia no mundo helenístico. Aqui a gente está de novo falando sobre história, né? Alexandre o Grande espalha a paideia grega pelo mundo conhecido. O período helenístico, fusão da cultura grega com culturas locais. Mundo romano adota e adapta a paideia grega. A educação era uma referência. Vocês leram a história do Emmanuel College? É encorajadora. O resultado foi maravilhoso.
Aqui, a mesma coisa. Começa a aparecer Platão, Aristóteles, e são grandes nomes que a gente conhece até hoje. Vamos aprender sobre isso e vamos disseminar. Tá bom? Contexto de Paulo. Mundo greco-romano dominante, paideia como linguagem educacional universal, era o padrão. Judeus da diáspora familiarizados com conceitos gregos, oportunidade de síntese cultural, tá? Que é transformar isso aí. Essa é a estrutura naquela época. Pensem o seguinte, não tinha escola como a gente conhece hoje, não tinha internet como a gente conhece hoje, não tinha nada como a gente conhece hoje. Mas esse modelo, ele era muito assertivo. Se vocês forem perceber, a gente lê a República de Platão até hoje. A gente estuda Ilíada até hoje. Já pararam para pensar? Quais são os últimos grandes filósofos, artistas que a gente conhece aí da nossa época? Praticamente não tem. Quando a gente vai estudar ou ler material clássico, a gente vai ler coisa antiga. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Você já parou para pensar? Tinha um aniversário lá no condomínio essa semana. Eu estava lá trabalhando. Uma criança, eu acho que ela deve ter menos de 10 anos, porque eu vi aquela menina nascer. E aí, o que estava tocando lá no aniversário das crianças? Um funk lá, uma porcaria, e as crianças cantando. Como vai ser a formação dessa criança? Os pais ali tudo junto. Eles acham tudo bonito. Como que vai ser? Vocês entendem? Então, assim, esse é o nosso estado hoje. E na época onde a gente está aqui germinando a paideia cristã, era uma época completamente diferente. Vamos fazer uma análise um pouco superficial da paideia de Deus aqui, tá bom? Não provoqueis a ira, e aí vocês têm o termo ali em grego, rejeição de métodos educacionais frustrantes, respeito à dignidade da criança, ambiente de confiança, não de medo, tá bom? Não provoqueis a ira. Às vezes a gente fala, não tem que provocar a criança a ira, o que significa isso? Tá bom? Criai-os, nutrir, alimentar, fazer crescer, processo contínuo e amoroso, cuidado personalizado. A gente está fazendo o que aqui? Eu estou tangibilizando o texto bíblico para que a gente possa entender. Na paideia, ou seja, na disciplina e a demonstração do Senhor. Formação integral com conteúdo cristão, autoridade das escrituras como fundamento. Esse é um princípio básico. Se eu leio Efésios 6:4 e eu não consigo identificar isso, é muito difícil de eu conseguir entender que uma educação é algo assim, essencial para nós como cristãos. Imagine que meus filhos já estão adultos. Eu ainda continuo tendo uma responsabilidade no que tange educação. Para quem? Para com os meus irmãos da comunidade do pacto. Vocês entendem isso? Essa responsabilidade vai nos perseguir. É nossa responsabilidade, Letícia, saber assim, ó, o Davi está memorizando o texto bíblico. O Davi está sendo conduzido na palavra do Senhor. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade de saber se os irmãos estão cuidando dos filhos em casa. É nossa responsabilidade de saber se os irmãos estão, aqueles que enviam para a escola, como que eles têm acompanhado o conteúdo da escola, como eles têm acompanhado ali essa problematização que a gente consegue verificar. É a nossa responsabilidade. Tendo filhos formados, tendo filhos pequenos, como comunidade é a nossa responsabilidade. Então a gente divide aqui o texto em 3 partes. Não provoqueis a ira. Rejeição de métodos educacionais. Eu posso estar irando meu filho e enviando ele para a escola. Vocês concordam comigo? Eu posso estar expondo ele num ambiente completamente hostil. Eu conheço crianças e eu posso dizer para vocês com absoluta certeza que mandam um e-mail para Educalar falando como eu faço para educar meu filho em casa. É tanto isso que vocês forem perceber no canal da Educalar, tem um vídeo falando que é a responsabilidade dos pais. Quando a criança entra em contato, eu falo assim, ó, veja esse vídeo e passa para o teu pai. Porque ela, com acesso à internet, está no celular, eu não quero mais ir para a escola. E eles mandam mensagem para nós, a gente fala, ó, responsabilidade dos pais. Corre atrás, fala com teu pai, mas nenhum caso vem para nós. Teve uma situação que a criança comprou a comunidade Educalar. Achei estranho, consegui identificar que tinha problema. Ele falou, minha mãe está viajando. Eu falei, queria falar com a tua mãe. Passou o contato para essa mãe. Pra vocês terem uma noção, conversei com ela 1 ou 2 vezes.
Ah, não, quando eu estou viajando, quando eu voltar a gente conversa. Eu nunca conversei com essa mulher. Eles assinaram, não cancelaram. Se me perguntar o nome, eu nem sei quem é. E quem comprou o acesso foi a criança com o cartão da mãe num valor considerável, né? Porque existe a exposição da criança num ambiente que é danosa para ela. Isso é muito comum. É muito comum, tá bom? Criar, a gente tem que nutrir nossos filhos. Não adianta eu só levar para a igreja e falar, ouve o pastor falando contigo. É minha responsabilidade nutrir todos os dias. Até um exemplo bem interessante. Se eu tenho uma plantinha em casa, né, Bia? Sabe plantar, né? Morre? Morre, né? Se eu não colocar a plantinha para pegar sol, morre? Se eu não der água, ela morre? Né? O filho é igual? Qual é a nutrição que nós, como cristãos, temos que administrar para os nossos filhos? E aí, quando a gente pega, por exemplo, aqui dentro do nosso projeto Emanuel, a gente tem que entender que isso aqui vai continuar sendo responsabilidade dos pais. Mas nós, em que ponto aqui nós conseguiremos auxiliar os pais? Na transmissão de cultura da igreja, na paideia do Senhor. Então nós poderemos ler muita Bíblia, nós poderemos orar, a gente vai poder identificar o pecado, a gente vai poder conversar com a criança, a gente vai poder apresentar o mundo cristão para ela que às vezes ela não tem em casa. E quem sabe a gente consiga atrair os pais para que eles possam aprender sobre isso e aí crescer mais ainda. Agora a gente não pode ficar regando todos os dias. Quem vai regar todos os dias são os pais. A gente tem uma parcela aqui desse versículo que a gente vai poder, eu acredito que a gente vai trabalhar muito bem. Muito bem. Mas a gente continua entendendo, essa responsabilidade é dos pais, como o pastor falou, dos homens. E aí a dificuldade é até maior, né? Porque normalmente quando envolve a educação, quem é a pessoa mais atuante? A mãe. Tá bom? Então, vocês veem que a dificuldade ela é grande, ela existe. Por quê? Nós estamos sendo condicionados a isso. O sistema aponta para isso. Eu estive vendo um vídeo esses dias que eles entendem hoje pela realidade que nós temos que a criança ela tem que ir para a escola ainda mais cedo. Hoje é compulsório começando com 4 anos. Eles querem antecipar isso. Ou seja, logo a gente vai ver essa essa obrigação começando com 2 anos. Até antes, talvez. Escrevam. Isso vai acontecer. Porque o sistema entende que é a necessidade, precisa. Tá bom? A revolução cristã da paideia. A mudança que aconteceu, tá bom? O que Paulo manteve e o que ele transformou. Formação integral, continua, tá bom? Lembrem aqui, corpo, alma e mente, a gente está falando de intelecto, tá bom? O corpo é a questão realmente física. Tá? Eu preciso ter essa consciência. E vocês têm que entender que dentro do nosso meio cristão é difícil, né, João? É difícil. O gordinho gosta de comer, mas fazer exercício, né? Só que é um chamado para nós. A gente não deveria ser assim, tá bom? Falo isso com tristeza. Nós não deveríamos ser assim. A gente deveria ter como objetivo cuidar do corpo, né? Para viver mais, para fazer com que o reino avance, para ter disposição para cuidar dos filhos, certo? Isso é essa a visão de paideia. A busca da excelência. Vocês concordam que como cristãos nós sempre temos que buscar excelência? A gente sempre vai ter o 1 Coríntios 10:31 em mente. Sempre. Eu não estou fazendo aqui porque o meu chefe pediu, eu estou fazendo aqui porque eu estou fazendo para o Senhor. É possível que depois eu tenha reconhecimento por isso. Vocês concordam? Mas eu estou fazendo. Toda vez que eu me rebelo contra isso, hoje é sexta-feira, maravilha. Segunda-feira, eu tenho que trabalhar, né, Letícia? Estou tendo que trabalhar. Graças a Deus, né? Quanta gente tem vindo para Joinville porque não tem emprego? Né? Não tem emprego em outros lugares. Eles vêm para cá, graças a Deus, tem um emprego. Né? A importância da comunidade, do pacto. Meus irmãos, lá, na época de Paulo, era polis, né? A cidade. Hoje aqui, ó, a nossa igreja ela tem uma importância extraordinária. A educação não é algo individualizado. Não é.
Eu não posso ter, eu não devo ter uma educação de excelência na minha casa e olhar para o Jones e falar, estão se acabando, coitado. A Bia lá, as filhas. Não é assim que funciona. Deve existir uma preocupação integral no sentido de que os meus irmãos precisam ser auxiliados, precisam ser ensinados a educar os seus filhos, a conduzir os seus filhos em todos os aspectos educacionais, tanto no que tange educação teológica, como educação formal, para que essas crianças tenham uma boa formação. É a nossa responsabilidade. Ah, mas Emerson, a criança do irmão X lá não está no projeto Emanuel. Continua sendo nossa responsabilidade. Vocês concordam comigo? Ele não está no projeto, está mandando para a escola, e se ele der abertura para que a gente possa auxiliar, a gente auxilia. Tá? Às vezes falta entendimento e a gente precisa entender disso, às vezes maturidade no sentido de que ele acha que ele não precisa compartilhar, mas ele precisa. Eu lembro daquele exemplo, Jones, lembra que eu fui no Oktoberfest ano passado? Aí eu coloquei uma foto lá na internet, né? A Jones falou assim para mim, eu não faria isso. E olha como um pensamento interessante. Não sei se foi a intenção, né, Jones? Mas olha que é um pensamento de cuidado piedoso para com o irmão. E se eu estiver postando algo que escandalize a fé? Acho que não era a questão, mas vocês concordam comigo que é um pensamento bem piedoso. Pô, eu não postaria. Né? Não é porque eu quero esconder, é porque talvez a pessoa que está vendo aquilo ali, ela não está preparada. Às vezes o irmão, ele não está percebendo que o que ele está fazendo está destruindo, está irando o filho dele. Ele não está percebendo. Existem casos que a pessoa está aberta a conversar com ela, não digo nem ser confrontada, existem casos que ela não quer. Mas a gente está aqui aberto a ensinar, tá bom? Aprendizado através de exemplos. Meus irmãos, o exemplo é algo assim... Infelizmente, a gente tende a concordar que a maioria das coisas que nossos filhos fazem é um exemplo ruim. Eles olham o pecado dos pais e seguem, certo? Dentro de uma escola, meus irmãos, vai ser a mesma coisa. Só que dentro da paideia cristã, o entendimento é o quê? É que a gente precisa buscar essa excelência para que as crianças imitem e falem, eu quero ser igual ao meu professor, eu quero ser igual à minha professora, eu quero ser igual ao pastor. Eu falo para todo mundo assim, né, João? Os meus filhos amam vir para a igreja. Toda hora, eu, João. Cara, isso precisa... isso tem duas formas da gente ver isso. Cara, que coisa maravilhosa. É maravilhoso, não é? É lindo ver isso. Eu realmente, assim, eu acho maravilhoso. Ao mesmo tempo, é uma coisa de muita responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que eles começam a ter discernimento, se eles veem uma falha... Eles têm que entender que aquilo ali é um ser humano pecador, caído, ele vai falhar e a admiração precisa continuar. Né? Eu estava vendo a palestra aqui e falei, meu, que palestra, né? Que palestra. Mas eu sei que o João é um pecador. Eu sei que se eu começar a conviver mais com ele, eu vou ver falhas. Mas a admiração, ela tem que continuar. Mas ele é um exemplo. E as crianças, elas veem os adultos, elas falam, poxa, eu quero ser como aquele irmão. Eu quero ser como aquela irmã. Eu comento com a Vanessa e vocês podem conversar com ela e falar assim, Vanessa, tu é obrigada a ser o exemplo para as irmãs mais novas. Acho que a Bíblia fala isso, não é eu? A Bíblia fala isso. Eu tenho obrigação de ser um exemplo para os irmãos mais novos. A Bíblia fala isso. Então a gente tem que entender que como projeto educacional, muitas vezes as nossas ações, elas vão falar muito mais alto e elas vão ser imitadas. Eu nunca pensei, por exemplo, que a gente estaria aqui agora, né? Eu falo para o João, eu fico muito alegre de verdade em ver vocês se envolvendo no projeto, né? Vocês não tiveram uma formação, vocês não estão envolvidos na educação como eu há anos, e vocês estão se envolvendo. Vocês conseguem perceber como isso é maravilhoso? A gente está abençoando a comunidade do pacto, a gente vai estar abençoando a comunidade do local, e muitas vezes até pessoas do outro lado, né? O João recebeu contato ali de pessoas que moram no outro lado da cidade querendo trazer filho aqui. Por quê? Vocês pararam para pensar que coisa maravilhosa? A responsabilidade, ela traz responsabilidade, mas ela também existe alguma coisa que eles estão vendo nesse projeto. E o que é? A gente falou que a gente estava disposto a começar o projeto com 4 crianças e já tem mais de 30 na fila.
Todas começarão com a gente? Eu não sei. Mas a gente queria 4, né? Talvez 4 a gente consiga. Dia 28 a gente já vai saber, né, João? Então, assim, a gente precisa entender que é muito bom a gente conhecer essa questão de que as crianças nos imitam. Mas o que elas estão imitando? Lembra que a gente falou de cosmovisão, né? A cosmovisão, melhor forma da gente medir é ver como a gente está vivendo. Aquilo ali é a prática, tá bom? O que Paulo transformou? Fonte da virtude. Antes era o quê? O homem era o centro. A antropologia da paideia grega é uma desgraça, né? Aí ele falou assim, não, Cristo é o centro. O Cristo é o centro da nossa educação. Modelo supremo de heróis gregos para quem? Cristo. Cristo é infalível, ele não tem pecado. Melhor modelo. Por que eu vou olhar para Platão, para Aristóteles, para Homero? Tem Cristo. Objetivo final. Qual é o objetivo final na paideia grega? A glória do homem. Eu sou o bom, eu sou o cara. Vocês vão pegar o pessoal mais católico que defende a educação clássica, vocês vão ver isso aí claramente. Eu sou o cara, eu sou o bonzão. Quando vocês vão pegar alguém que defende paideia cristã, que é protestante, é Cristo, é a glória de Deus. Tudo por Cristo. Eu posso até ser muito bom, não é porque eu estou falando. As pessoas estão identificando isso, mas eles sempre vão ver a gente apontando para Cristo. Autoridade da tradição humana. E aí a gente vem para quem? Qual é a nossa única regra de fé e prática? A Bíblia. Por isso que, lembra quando a gente estava conversando semana passada, Letícia? Nós teremos problemas. E para quem a gente vai recorrer? Para a Bíblia. O pastor vai sentar, vai conversar, e a gente vai ter a Bíblia como regra de fé e prática. E não o que o Emerson acha. Não importa o que o Emerson acha. O que importa é que é um pecado, a gente tem que tratar. É uma discussão boba, a gente senta, conversa e resolve. Mas a gente tem uma regra. Isso aqui é o nosso muro, é a nossa proteção, tá bom? Então, dentro da paideia cristã, ter Cristo como modelo, ter Cristo como centro, ter a Bíblia como regra de fé, é uma proteção para nós. Não é o que eu acho. Ah, mas a gente não tem escrito muito bem definido isso na Bíblia. O que a ortodoxia defende? O que tem sido defendido nos últimos 500 anos? O que tem sido defendido nos últimos 2000 anos? Isso aí acaba que protege todo mundo, tá? Os pais da igreja e a paideia, tá? Alguns exemplos ali, Justino Mártir, toda a verdade é verdade de Deus. E aí que a gente entra naquele ponto que eu comentei com vocês. Ah, mas os cristãos estão se apropriando de um termo grego. E aí qual é o entendimento? Toda a verdade é a verdade de Deus. Toda a verdade. Clemente de Alexandria, a filosofia grega como pedagogo para Cristo. A gente talvez possa olhar isso até como revelação progressiva. A educação vai se revelando. Basílio de Cesareia, como os jovens devem ler a literatura grega. João Crisóstomo, paideia como responsabilidade dos pais cristãos. Princípio fundamental, despojar os egípcios, apropriar o que é verdadeiro e útil da cultura pagã. Se é bom, a gente se apropria. Foi desenvolvido porque Deus deu essa capacidade. A mesma coisa eu posso falar da ciência hoje, né? Eu não posso fechar os olhos e falar, o cientista que desenvolveu esse remédio aqui não é cristão, então eu não vou usar. Não posso fazer isso. Não é sábio da minha parte fazer isso. Tá bom? E aí aqui eu especifico um pouco mais. Basílio de Cesareia. Tá? Princípios de Basílio. Discernimento. Separar o útil do prejudicial na cultura grega. Subordinação. Usar a sabedoria humana para servir a verdade divina. Preparação. A educação clássica prepara para compreender as escrituras. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se eu estou bem formado, eu estou bem letrado, eu tenho um bom discernimento, eu tenho uma boa interpretação, eu vou ler as escrituras de forma muito mais hábil. Eu vou conseguir expor ela de uma forma muito mais profunda. Eu vou entender termos que talvez eu não consiga entender lendo assim, não sei se isso aqui é para A ou para B. Transformação, converter conhecimento em sabedoria. Lembrem, assim, Provérbios,
Educalar tem um método chamado método Graham, né, que é baseado em provérbios. Quando a gente tem a Bíblia, a gente tem ali em Provérbios várias vezes citando, né, que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que entender a palavra de Deus e eu tenho que correr atrás da sabedoria como eu corro atrás do ouro. Lembram disso? Se vocês lerem a Bíblia 10 vezes, possivelmente vocês não vão entender muita coisa, mas o conhecimento está sendo incutido. E aí vocês vão pedindo discernimento para o Espírito Santo, vocês vão lendo, vocês vão estudando, vai chegar um momento que você entendi, né? Entendi. Vocês devem até pensar, poxa, o João dá uma palestra aqui, e é muito parecido com o que o Emerson fala, vocês perceberam? Porque basicamente quando a gente começa a estudar sobre um tema, é quase impossível não ter convergência. É quase impossível, porque são temas tudo interrelacionados, tá bom? Então, converter conhecimento em sabedoria é o quê? Eu adquiri o conhecimento e eu consegui transformar isso de forma sábia, aplicar isso para a comunidade, aplicar isso aí no ensino para as crianças, tá? E olha essa metáfora aqui, que legal. Como as abelhas coletam apenas o que é útil das flores, devemos extrair das obras pagãs apenas o que nos beneficia. Isso aqui é interessante porque vocês vão ver muitos cristãos, por exemplo, falando, não pode ler Pinóquio, não pode ler O Pequeno Príncipe. Vocês vão ver isso muito. Começa a entrar na educação clássica, isso tem muito. Não pode ler Crônicas de Nárnia, porque o C.S. Lewis fez não sei o que lá. Não pode ler Senhor dos Anéis. Tem um monte disso. Tá bom? Mas a gente vai reter o que é bom. E o que é bom está em Cristo. Tá bom? Que slide que a gente está, Bia? Já está contando aí? 10. Falta só 10, hein? Agostinho e a síntese... 20. Agostinho e a síntese definitiva. Olha o termo que o João citou ali, ó. Ordo amores. Meus irmãos, a gente consegue medir isso aí na nossa vida. Olhem para a vida de vocês que vocês vão perceber isso. Olhem para a rotina de vocês. O que é prioridade? Lembrem, prioridade é uma coisa. Eu levanto de manhã, qual é a primeira coisa que eu faço? Certo? Durante o meu dia, aonde está o meu tempo? Durante a minha semana, onde está o meu tempo? Se vocês fizerem um relatório da semana de vocês, vocês vão perceber qual é a prioridade da vida de vocês. E aí a gente tem que avaliar. Tá? Esse aqui é o termo mais impactante para nós aqui. A gente tem o uso versus a fruição, né? Usar recursos humanos, fluir de Deus. Interpretação bíblica, métodos para compreender as escrituras. Tá? Aí a gente está falando desse manual para a ideia cristã de Agostinho, tá bom? Isso aqui é só tópicos do Doutrina Cristiana de Agostinho. Educação do pregador, formar comunicadores da verdade. Qual é a verdade, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? João 14,6. A única verdade que existe. Imutável. Fundamentos teóricos para 1000 anos. Pensem no seguinte, eu estou trabalhando, estruturando uma educação não temporal, atemporal completa. É atemporal. O que nós estamos passando e defendendo aqui, ela é completamente atemporal. O que significa? Se esse vídeo for pro ar hoje e a pessoa ver hoje, se esse vídeo for se a pessoa assistir daqui 10 anos, teoricamente, tem que funcionar. Como que a gente valida isso? Se vocês forem pegar os vídeos da Educalar, na sua grande maioria, se não todos hoje, são todos atemporais. Qual é a filosofia? Eu só coloco no ar aquilo que não fica velho. Eu fico, né? Porque os vídeos eu não tinha barba branca, agora tenho, né? Só o que não fica velho. Uma educação estruturada em Cristo, ela não vai envelhecer. Ela não vai envelhecer, tá bom? Isso é importante. E dentro da nossa rotina de projeto educacional aqui, qual vai ser a nossa prioridade? Como que vai ser a estrutura do dia a dia aqui? Isso vai determinar qual é a ordem da nossa prioridade. O que vem primeiro? Eu fiz aquilo que vem primeiro, daí vem o que vem em segundo. Às vezes as pessoas falam assim, as minhas prioridades. Quando as pessoas têm 10 prioridades, ela não tem nenhuma, já perceberam? Qual é a nossa prioridade?
E aí a gente vai definindo. Por exemplo, eu tinha lá, nós temos que ter um CNPJ para o projeto. Agora a gente tem, matou a prioridade. Agora tem que ter o CNPJ para isso, matou o CNPJ. E a gente vai indo etapa por etapa. Aquilo é uma prioridade. Né? Hoje o João me pediu um negócio. Falei, cara, minha prioridade hoje é a palestra. Segunda eu faço isso. E aí, porque se me der duas coisas, não faz, Bia. Não faz. Se fizer duas, eu não faço. Entende? Eu tenho essa dificuldade, né, Jones? Jones tem que vender e cobrar. Não, eu não consigo. Qual é a prioridade? E lembrem, essa prioridade que nós temos no nosso lar como cristãos é o que nós estamos passando para o nosso filho, que é uma esponjinha e está pegando. Olha como tudo se conecta. É bonito, né? É bonito, mas é aí que a gente volta para a questão da intencionalidade. Eu preciso ter intencional porque o meu irmãozinho ali, que é o meu filho, ele vai estar me copiando. Então, quando eu percebo que eu estou desviando da rota, eu volto para a rota porque eu sei que tem os olheiros. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Slide 11, Bia. Paideia cristã medieval. Olha só. Escolas catedrais e monásticas, né? Preservação dos textos clássicos, desenvolvimento do trívio e do quadrívio. Você sabe, o trívio e o quadrívio é a base de um currículo clássico, tá? Isso aí não, agora a gente não precisa falar. Formação de sacerdotes e líderes. A educação basicamente era para isso. Formar sacerdotes e líderes, tá? Por quê? Líderes. O povo em geral, eles não tinham muito acesso à educação como nós temos hoje, né? Educação, o direito de todos, né? Esse é o lema do governo federal, né? Mas não está dando muito certo. Tem acesso, mas a qualidade está péssima. Universidades medievais, síntese entre fé e razão, Tomás de Aquino e tal, enfim. Isso aqui. Qual que é o ponto? Vou resumir, Bia. Para ficar mais fácil. Nós tínhamos uma educação de excelência. Pensa aqui. O que eu estou fazendo com os slides aqui, Letícia? A gente tinha uma educação de excelência. Vai para o buraco, se perde, entra a escola moderna, que tem algo em torno de 200 anos, a gente está no buraco, aí o que começa? Começa a acontecer? Homens como, por exemplo, Douglas Wilson, Dorothy Sayers, começam a falar, poxa, tá ruim, a gente precisa resgatar isso. E agora, nos últimos 30, 40 anos, a gente tem um resgate da educação clássica, do modelo de educação que realmente funcionou e é baseado, lastreado nessa história. É isso que eu estou fazendo. Tá? Para vocês entenderem. Ou seja, hoje o que nós estamos fazendo? Tentando resgatar o que se perdeu. Tudo esses slides quer falar só isso. Acabou. Né? Mas a gente está no slide 12 ainda. Tá? Martinho Lutero. Educação como responsabilidade cristã. Lembram disso? Você sabe que quem fundou a escola como a gente conhece hoje foi Lutero, né? Só que tem um problema. Não é muito como é hoje. A ideia de Lutero era o quê? Toda criança precisa ser alfabetizada com a Bíblia. Isso era escola para ele. Então as crianças eram tiradas de casa, entre aspas, alfabetizadas com as escrituras. Lembram que houve uma disseminação da Bíblia com a prensa de Gutenberg, a tradução da Bíblia para o alemão, que era só disponível para os padres. Lembram disso? Aí ele traz a criança, alfabetiza a criança e fala assim, meu irmãozinho, agora você pode ler a Bíblia. Essa era a ideia. Não é muito parecido com o que a gente tem hoje, né? E aí hoje a gente fala, não, escola para todo mundo, para educar. No final das contas, às vezes uma criança tem 10 anos e não sabe ler. Já viram isso? O meu filho nunca foi para a escola e sabe ler. Como pode? Os especialistas não estão lá em casa, né? Felipe Melanchthon. Currículos que integravam clássicos e escritura, formação de professores cristãos. Uma das grandes dificuldades que a gente vai ter é professor cristão. Uma das grandes dificuldades de qualquer escola cristã clássica é ter professores cristãos. Essa formação que a gente está tendo aqui, ela tem que acontecer, João, frequentemente. Com consistência. Porque vocês vão perceber que é um tema que não acaba nunca. Cada vez a gente vai aprendendo mais e trazendo mais conhecimento. Por quê?
São essas pessoas que estão na linha de frente lidando com as crianças, cuidando dessas crianças. E a gente precisa ter essas pessoas muito bem preparadas. E aí o último exemplo aqui é Calvino, né? Que teve a Academia de Genebra, que talvez você já tenha ouvido, modelo de educação cristã superior, influência em universidades protestantes, isso acontece até hoje. Até hoje. Calvino, 500 anos atrás, fez esse trabalho e até hoje reverbera. Agora dia 10, não sei se vocês mandaram parabéns para ele, fez aniversário. Até hoje reverbera. Vocês conseguem ver isso. Até hoje o Emmanuel College existe em Cambridge. Se desvirtuou e se desvirtuou muito, mas ele existe. Vocês sabiam? Tem lá um site para ele. Quando eu criei aquela história, vocês vão perceber que lá eu não falo dos podres do Emmanuel College, mas ele se perdeu. Por quê? Eu atribuo ao... Esqueci dos muros. Eu esqueci ao que eu fui criado. E se perdeu. A gente precisa ter os muros muito bem definidos para a gente saber qual é o nosso limite. Senão a gente vai para o humanismo e a gente vai se perder. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí aqui é a obrigação de cada um falar, olha, o caminho que a gente está indo talvez não seja o mais adequado. Aqui eu coloco para vocês o declínio. A gente perde a visão, tá? A gente tem a questão do iluminismo, positivismo, pragmatismo, secularização. E quais são as consequências? Fragmentação do conhecimento, perda da formação moral, educação sem propósito transcendente, formação de bárbaros educados. Mais ou menos, né? Que nem educa direito. Tá bom? Acabou. A educação hoje, em termos estatísticos, ela é uma vergonha. Uma vergonha. Tá bom? E a gente precisa cuidar para que isso não... Na verdade, talvez já chegou na igreja. A gente precisa reestruturar isso. Eu costumo falar, por exemplo, que o breve catecismo, às vezes a gente não sabe, né? Mas ele foi criado para que a gente treinasse as crianças. E hoje a gente usa o breve catecismo para treinar os adultos. Isso já demonstra um declínio da nossa educação teológica dentro da igreja. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa fazer com que isso mude. O problema é que quando a gente envolve educação, Jones, a gente tem que ler, cara. Tem que ler, né, Letícia? Tem que ler. Não tem jeito. Não tem como eu, por exemplo, ficar aqui dando palestra toda hora para todo mundo. O que a gente pode fazer é entregar livros, vocês vão ler os livros e a gente tira a dúvida. E a gente conversa. Qual é o meu sonho? O meu sonho é que a gente tenha uma mesa redonda, né, João? Daqui a algum tempo a gente vá conversando sobre a educação clássica, a Letícia vira uma especialista em alguma coisa. A Bia vira uma outra especialista. E assim, eu estou falando de especialista, mas especialista mesmo. Excelência. Fala, poxa, eu tenho irmãos que se dedicaram e se formaram em um conhecimento sólido sobre aquele ponto sobre a educação clássica. É muito gostoso isso acontecer. Isso talvez demore 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas se a gente se dedicar, vai acontecer. 5 anos, daqui 5 anos, Letícia, o Davi tem 9, né? Ainda tem muito tempo. Daqui 5 anos, as meninas não vão ter 10 anos, né, Bia? Então, assim, a gente precisa entender isso. Se a gente se dedicar, a gente vai conseguir fazer um trabalho de excelência. Mas para que isso aconteça, precisamos necessariamente se dedicar, estudar, ler. E aqui a gente tem alguns nomes de pessoas que têm feito parte disso. Tá bom? Dorothy Sayers é muito falada. Dentro da educação domiciliar, muita gente conhece, que lançou, né, esse livro que é Resgatando as Ferramentas Perdidas do Aprendizado, ali, The Lost Tools of Learning. Douglas Wilson também fez isso, ele lançou o livro lá em 91, que eu falei, né, Redescobrindo as Ferramentas Perdidas. Esse livro é de 91, olha quantos anos já tem. Aí a gente tem a Jenny Edward White ali, Filosofia da Educação Cristã Clássica Cristã, Susan Weisbauer, não sei se vocês conhecem algum desses, mas enfim, são pessoas que têm feito o quê? Resgatado a educação clássica dentro da visão deles. Se vocês forem perceber aqui, todos eles têm visões um pouco diferentes da educação clássica. É o que eu falo para o João. Educação clássica é muito uma questão de definição. Qual é a definição de educação clássica para nós? A mesma definição que eu coloquei no Educalar é o que a gente colocou dentro do Emmanuel.
Mas isso tem que ficar claro para vocês. Vocês têm que ler e falar, poxa, eu entendi o que significa. Porque às vezes alguém vai perguntar, Letícia, mas o que é educação clássica? O que é, Jones? O que vocês vão ensinar lá de diferente? Né? E isso tem que estar claro para nós. No final dessas horas de treinamento, a gente tem que olhar e falar, poxa, eu entendi o que é. Quem sabe a gente possa até fazer uma mini audiência aqui, né, Bia? Vamos falar aqui o que vocês acharam. E a gente faz perguntas. É sadio fazer isso, tá? Porque a gente precisa saber matar essas objeções. É sadio. Não precisa vir aqui na frente, a gente senta na mesa, faz pergunta, troca ideia. Por quê? A gente tem que ter isso muito sólido dentro da nossa formação. Características do movimento. O que é esse movimento? O movimento que está redescobrindo a educação clássica. Retorno aos métodos clássicos. Por que métodos? Porque existem vários. Tá bom? Integração, fé e aprendizado. Formação do caráter. Educação como vocação cristã. Aí, a gente vai para nós. Nós como projeto. Olha que interessante. Somos parte da corrente histórica. Pensem nisso, olha a responsabilidade. Paulo, pais da igreja, educadores medievais, aí podem lembrar, por exemplo, de Agostinho, reformadores e a renovação que eu acabei de citar, Douglas Wilson, Susan Weisbauer ali. E a gente faz parte dessa leva de pessoas querendo resgatar a educação clássica para que nós tenhamos excelência na educação, uma formação integral das crianças. E quando eu falo de formação integral, lembrem de paideia, lembrem de formação holística, tá bom? E a gente tem como objetivo fazer parte desse processo e ter um resultado ali que glorifique a Deus. Cristo seja no centro, a criança seja bem formada. Vocês conseguem entender isso? Missão: formar imagem de Cristo. Não apenas calos, cagatos, belo e bom. Buscar santidade, não apenas ereté, excelência e virtude. Servir ao reino de Deus, não apenas a polis. Pensem quantas vezes nós temos irmãos trabalhando muito bem lá na empresa X. Aqui no reino é inerte. O reino não avança com aquele irmão. Aquele irmão é um 007 na empresa, aqui ele é 007 também. Ele até trabalha muito bem lá, mas aqui é inerte. O reino avança com isso, meus irmãos. No final das contas, a gente está trabalhando para receber um salário e é isso. E qual é o gordo amores desse irmão? Qual é a prioridade desse irmão? Porque chega no domingo e ele dorme no culto. Né? Não ajuda em nada, não quer participar de nada. E, meus irmãos, parece às vezes assim, implicância do pastor, mas na verdade é teologia ruim dos irmãos mesmo. É teologia ruim. A gente precisa entender isso aqui. E quando a gente trabalha com educação, é nosso dever, lembrem, é nosso dever sermos referência no que tange educar, estudar. Se eu que trabalho com educação, eu não quero estudar, quem dirá o meu irmãozinho que trabalha lá na fábrica? Talvez ele tenha mais dificuldade. Então é meu dever mastigar e entregar para ele o que ele precisa saber. Se eu trabalho com educação, eu tenho que ser o primeiro a aceitar que talvez eu esteja errado. Meus irmãos estão apontando aqui. Meus irmãos, me perdoem. Eu trabalho com educação? Como que eu vou ensinar algo se eu não estou nem disposto a ser corrigido quando eu estou errado? Vocês conseguem entender isso? Então, quando nós estamos aqui, lembrem, eu sou uma referência. Qual é o tipo de referência que eu sou? Qual é? É diferente de eu estar lá na fábrica fazendo meu trabalho, estou fazendo muito bem feito, meu patrão está dizendo que eu estou fazendo bem feito, mas aqui eu estou dentro da comunidade do pacto. Existem outras pessoas me vendo. Qual é o trabalho? Como eles estão vendo isso? Volto a dizer e abro um parênteses. Aqui não quer dizer que eu sou só a imagem de Deus e eu não tenho pecado. Eu tenho pecado, eu caí. Em pecado minha mãe me concebeu. Só que meu irmão sabe disso. Eu sei disso. Eu estou olhando de forma piedosa para o meu irmão. Tá bom? Mas eu estou servindo o reino da mesma forma. Glorificar a Deus, não buscar glória humana. Se estamos fazendo um trabalho, eu falei esses tempos para o João, falei, João, talvez a gente não veja o resultado do que nós estamos plantando. Eu talvez não, tu veja, né? Talvez não. Agora, se eu pensar como bolota, pensar que um carvalho vai florescer, isso aí dá ânimo, não dá? Talvez o resultado venha nos nossos netos, Letícia.
Já parou para pensar? Talvez o resultado venha nos nossos netos. A gente está disposto a germinar igual uma bolota e demorar anos para virar um carvalho? A Catedral de Colônia, que eu tive o privilégio de conhecer na Alemanha, ela demorou mais de 600 anos para ser construída. A gente está disposto a começar um trabalho e pensar que não vai dar resultado no começo? Que a gente vai sofrer, vai lutar, vai correr? A gente está disposto a isso? Se a gente pensar em reino, nós estamos. Porque eu estou fazendo para o reino. E aqui eu não vejo o problema de ser uma empresa e ainda fazer para o reino. Inclusive, na minha visão, sendo empresa, nós conseguimos abençoar muito mais o reino do que se não fosse. Mas a gente tem que estar disposto. É um trabalho que a gente tem que estar disposto a pensar em muito mais do que um CNPJ, a pensar em reino. Tá bom? A nossa diferença é que é uma educação cristã clássica. É tudo pela uma ótica cristã. Desde o cara que não pagou um boleto a resolver um probleminha entre as crianças aqui. Tá bom? Esse é um princípio norteador, para que a gente entenda o trabalho que está sendo desenvolvido. Fundamentos para a nossa prática. Centralidade em Cristo. Lembrem, a paideia é a formação integral. Centralidade em Cristo. Ele é o modelo perfeito de humanidade. Toda formação visa a conformidade à sua imagem. Imago Dei, cada estudante tem dignidade divina. Potencial único a ser desenvolvido. Santificação, processo contínuo de crescimento. Cooperação entre graça divina e esforço humano. Amor como método, disciplina amorosa, não autoritarismo, ambiente de graça e crescimento. Eu falei para Débora, Letícia, eu falei assim, Débora, quando tu estiver aqui, eu prefiro que tu erre do que tu não faça. É isso. Ah, eu não sei se eu tenho que dar água para a criança. Dá? Salvo se tiver alguma restrição de não dar água para a criança, que, só um exemplo, mas assim, a gente está vendo a coisa, faz. Sabe uma coisa que me irrita? A gente tem a confraternização aqui domingo, né? As pessoas comem, elas bebem, deixa o copo aqui. Por que elas não pegam o copo e jogam no lixo? Elas comem, elas jogam o bolo no chão, pisam em cima e não limpam. Na pior das hipóteses, eu vou limpar e o pastor falou, cara, não precisava limpar, deixa fazer sujeira mesmo. Na pior das hipóteses, ou ele fala, cara, graças a Deus que teve um irmão lá que limpou a sujeira. Então, temos que criar esse ambiente de graça, porque nós, às vezes, não vamos ter todas as respostas, a gente precisa tomar uma decisão, certo? Tomando essa decisão em busca de fazer o nosso melhor. Às vezes a gente vai errar. Tá bom? Mas tendo um ambiente de graça, um ambiente amoroso, a gente vai errar, talvez a gente até seja chamado a atenção, mas é isso. Errou? Foi orientado? Continua. Tá bom? Que slide que a gente tá, Bia? 17. Ela tá chutando, parece bingo. Aplicação prática. Ó, meus irmãos, aqui é uma visão. A gente vai conhecer o currículo daqui a alguns dias, mas aqui seria uma visão mais ou menos do que seria, tá bom? 4 pilares transformados. Ginástica, a mordomia do corpo. Corpo como templo do Espírito Santo, disciplina física, forma caráter espiritual. Música, beleza e adoração. Artes como linguagem de louvor, desenvolvimento da sensibilidade espiritual. E aqui é interessante, que eu esse dia até brinquei com o João, a gente tem pouquíssimo material, quase que nada, sobre teologia da beleza, né? Vocês veem, né? A Vanessa reclama pra mim, poxa, tu vai gravar vídeo e não se arruma, né? A Bia aqui, olha o cachorrinho aqui, de quem é? Quer participar? A Bia chegou toda arrumada, eu falei, olha que legal, né? Vim do trabalho, a Letícia veio toda arrumada, o Dionis. Meus irmãos, algo que a gente negligencia muito de forma geral é a teologia da beleza. Muito. Mas se vocês forem parar para pensar,
O nosso Deus é um Deus belo, ele não faz nada de qualquer jeito. A gente olha para a natureza, é perfeição. A gente olha uma borboleta, é perfeição. A gente olha um beija-flor, é perfeição. A gente olha uma arara, é perfeição. A gente olha um leão, é perfeição. Eles não são um acaso. A gente olha as catedrais construídas pelos nossos irmãos de 500 anos atrás, era lindo. Hoje as igrejas são caixas, certo? Então, assim, a gente tem que entender, Letícia, que assim, ó, a beleza faz parte da educação clássica. Né? Eu vou visitar o Jones e a casa dele cada dia está mais bonita, né? Ele está pintando, fazendo isso. Cara, esse cuidado é teologia da beleza. Vocês entendem que quando alguém que não conhece a gente vê a nossa igreja suja, vê a nossa igreja mal cuidada, isso está demonstrando de forma prática a nossa teologia da beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui. Vocês vão perceber que a gente está montando uniforme, tudo por quê? Existe um cuidado dentro da teologia da beleza com o quê? A aparência. Uma educação clássica, ela tem esse cuidado, não é de qualquer jeito. Não é só para ter um uniforme, é para que de verdade seja belo. A gramática, pensamento crítico sobre perspectiva cristã, bíblica, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, retórica, eloquência a serviço do evangelho, comunicação eficaz da fé cristã. Imaginem que muitas vezes a gente chega, irmão, no que você crê? Não sabe. A pessoa não consegue comunicar a fé. Se eu chegar para o irmão e falar assim, no que você crê? Ela não sabe. Ah, você está dentro de uma igreja reformada. O que significa isso? O que é fé? O que é evangelho? Quem é Cristo? A gente não sabe comunicar, não é ensinado a falar sobre isso. Talvez a gente nem consiga fazer nesse momento isso com as crianças, mas a gente tem o dever de fazer isso com os irmãos na igreja. Ensiná-los a comunicar a fé. 18. Exemplo pessoal, educadores como modelos de virtude cristão, autenticidade e integridade essenciais, narrativas transformadoras, histórias bíblicas e biografia de santos, modelos inspiradores para imitação. A gente precisa ter esses modelos, né? Quem são? A gente tem Cristo como modelo, mas quais são a história dos santos, dos pais da igreja que a gente vai contar? Tem alguns livros que eu trouxe, inclusive, de biografias de cristãos, que são interessantes. Disciplina amorosa, firmeza com amor. Esses dias eu falei para Débora, a gente tem que ser firme. A criança, ela está aqui, ela não pode fazer o que ela quer. Ah, eu vou fazer... Não. E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Correção que forma, não destrói. Ambiente de graça, né? Atmosfera de aceitação e crescimento, padrões elevados com amor incondicional. Isso tudo aqui é a transformação da fé na prática para a criança. Muitas vezes a gente olha assim, a gente vai ter uma tendência a falar, não, você pode, você consegue, você vai ser um guerreiro. Isso aqui não é educação positiva, tá? Tem disciplina, tem regra, e a gente tem um propósito com isso, tá bom? E aí eu quero colocar algumas oportunidades que a gente encontra nessa questão de educação. Vocês devem se perguntar, Bia já se perguntou? Jones, por que a gente está escolhendo o caminho da educação clássica? Já se perguntou? Já se perguntou, Letícia? Por quê? Por que a gente está indo por esse caminho? A gente poderia montar um projeto cristão, método da vovozinha, vamos fazer o nosso melhor. Só que aí ele não tem estrutura, não tem lastro, eu não sei se funciona ou não funciona. A gente está pegando algo sólido. Vamos entender um contexto. A gente vem de um contexto de individualismo extremo. Isso a gente vê dentro do casamento. Quantas vezes o João deve receber lá o marido e a mulher para conversar e cada um por si, Deus por todos. Imagina em todos os outros aspectos. E aí a gente vem com uma educação comunitária, uma formação comunitária. Meus irmãos, não adianta um estar bem e os outros estar mal. Pragmatismo utilitário, que é aquilo que o nosso pastor falou, estou formando só para alguma coisa específica para uma formação integral. Estou formando o indivíduo completo. Quantos de vocês aprenderam a dar um discurso na sua formação escolar? Pensem.
a conseguir, de fato, defender uma ideia, construir uma argumentação, matar a objeção e comunicar isso? Poucos, quase nenhum. Quase nenhum. Tá bom? Quando a gente vem para uma formação integral, nós pensamos nessas possibilidades e treinamos para isso. Até comentei com o João esses dias, nós deveríamos pegar os jovens da nossa igreja e fazer isso. Eles têm que aprender, tanto para a vida profissional, como para a questão da fé. São essas crianças que precisam estar preparadas. Secularização versus perspectiva cristã. É muito ruim eu trabalhar só para ganhar dinheiro. Agora, quando eu penso em reino, a coisa é muito mais gostosa. Tá? Inclusive, eu vou pensar em continuidade. A tecnologia versus a contemplação profunda. Meus irmãos, antigamente, um dos lazeres do cristão era o quê? Ler. Hoje, o que a gente faz? Pega o celular, vai lá no Instagram, olha a vida de alguém, aquilo ali é o nosso lazer hoje. A gente, como educação clássica, temos que voltar a buscar isso, a ter prazer em ler e ser exemplo para as crianças. As crianças que estiverem aqui, elas vão ver a gente mexendo no celular, vão ver a gente lendo, vão ver a gente contando uma história com entusiasmo, encorajando, vamos ler, vamos continuar. Existem duas perspectivas. Eu não estou dizendo para a gente negligenciar a tecnologia, porque a gente vai precisar dela. Mas a gente tem que entender que, de volta, somos os exemplos. A gente é o exemplo. Tá bom? Oportunidades. Sede de significado na geração atual. Vocês já pararam para pensar por que a nossa igreja só cresce se não tem parede preta, não tem show, não tem ninguém dançando aqui na frente, não tem bateria? Por que a igreja cresce? Sede de significado. As pessoas querem muito mais do que isso. Elas querem evangelho. E dentro da educação, os pais que estão minimamente preocupados, eles querem que os filhos façam o quê? Aprendam de fato. Eles estejam num ambiente de cuidado, de amor, de direcionamento. Eu sei que eu estou enviando meu filho para lá e ele está de fato aprendendo o que tem que aprender. Eu sou negligente, eu reconheço isso. Mas lá eu sei que existe um ambiente diferente. E talvez o que está acontecendo lá está influenciando a minha vida aqui. Vocês já pararam para pensar? Eu nunca pensei que Educalar, por exemplo, fosse se tornaria um projeto que levaria a palavra de Deus. Eu nunca pensei que alguém chegaria e falaria, o meu marido está lendo, nós estamos fazendo culto domiciliar. Não é um propósito de um projeto de educação domiciliar fazer isso, mas é algo que a gente colhe. Talvez o nosso projeto não seja interferir diretamente na família, e não é. Nosso projeto é trabalhar com educação. Mas, possivelmente, o resultado daqui vai reverberar na família ali. Tá bom? Acesso democratizado ao conhecimento. Meus irmãos, talvez muitas crianças que têm 14, 15, 16 anos nunca leram um livro clássico. E uma criança de 5, 6 anos vai aprender e vai ter a oportunidade de ter acesso a coisas que numa escola ela não teria. Porque nós entendemos que esse conhecimento é valioso. Talvez essa criança vai crescer e ela vai chegar na frente do computador e vai usar inteligência artificial, mas usará com conhecimento. Ela vai saber o que ela está fazendo. Ela tem base, ela tem estrutura. E o computador ou qualquer coisa que ela estiver usando vai ser uma ferramenta para isso. Eu volto do exemplo da contadora. A contadora pode fechar um balanço na mão, mas ela também pode ter um sistema que auxilia ela e vai ganhar tempo. O engenheiro ele pode calcular uma viga na mão. Eu aprendi a calcular tudo na mão. Certo? Mas eu posso também ter o auxílio de uma ferramenta CAI para fazer a análise estrutural e falar, cara, tá aqui o problema, eu preciso reforçar esse ponto. Facilita a minha vida, não facilita? Um pastor ele pode preparar um sermão na mão, mas se ele tiver a ajuda do Logos ali, vai facilitar a vida dele. Mas ele sabe o que ele está fazendo, ele tem o conhecimento. É isso que a gente tem que entender. Interesse renovado em tradições educacionais. Diversidade de recursos pedagógicos, tá bom? Nossa resposta para a ideia cristã como alternativa sólida e atrativa. Aí vocês pensam nisso. Alternativa, sólida e atrativa. Por que voltar aos livros vai se tornar é atrativo? Por quê?
Porque, meus irmãos, os dados mostram que a nossa educação está precária, está ruim, e não é porque os irmãos não têm um MacBook, não é porque os irmãos não têm um tablet, porque a educação está ruim. A base é ruim, e não é porque falta dinheiro. A gente viu, tem muito dinheiro sendo injetado, mas o foco da educação está completamente errado. Enquanto a gente entende que a criança tem que ter acesso a livro para ter uma boa formação, o governo acha que tem que dar um tablet para uma criança de 6 anos. Não é o tablet que vai fazer ela mais inteligente, é o conhecimento, é uma formação sólida. E por fim, o momento que a Bia mais almejava, chamado final. Vocação. Pensem comigo, somos chamados a formar pessoas integrais, que amem a Deus com coração, alma, mente, intelecto e forças. Buscar excelência em todas as áreas, para a glória de Deus. Pensem comigo, se a gente for bom no que a gente se propõe a fazer, a gente vai ser uma referência. Servir com amor, seguindo Cristo como grande educador. Transformar cultura, sendo sal e luz. A gente ora lá em casa e fala assim, que a gente possa ser sal da terra, luz do mundo. A gente tem que ser diferente. Se eu for igual a todo mundo, né? Senhor, faze de nós instrumentos de Tua graça na transformação de uma geração que una sabedoria clássica e fé cristã, para a glória de Teu nome e o bem da humanidade. Essa é a nossa oração. A paideia cristã não é apenas o que fazemos, é quem somos. É a nossa formação. É isso que a gente transmite. Então, meus irmãos, eu espero que fique claro para vocês que quando a gente fala de educação, quando a gente está falando de paideia, esse é um princípio norteador para nós. Né? Então, assim, se eu vejo sujeira no chão, eu ensino a criança a limpar. Se eu vejo a criança fazendo xixi errado no banheiro, eu ensino a criança a fazer xixi certo. Como faz xixi certo aqui? Talvez a gente possa padronizar. Todas as crianças farão xixi sentado. Ponto. Ah, mas lá em casa eu falo, aí em casa tu faz do jeito que tu quiser. Aqui vai ser sentado. Todo mundo concorda que se as crianças fizerem xixi sentado, os homens, os meninos, não vai ter tanta sujeira, né? Vai ficar mais belo, mais cheiroso. Qual é o problema? Existem, inclusive, dados. A gente pode trazer ciência para isso aí e mostrar, ó, vai ser assim. Certo? Se a gente tem aqui um copo, eu ensino a criança a fazer o quê? Pegar o copo e jogar no lixo. Se a criança foi no banheiro, eu ensino ela a ir no banheiro, lavar a mão, apagar a luz e fechar a porta. Se ela está comendo, eu ensino ela a comer. Eu ensino ela a pegar o talher. Se ela está orando, eu ensino ela a ter reverência. Se ela está estudando, eu estou ensinando ela. Vocês entendem que a gente está pensando de forma intencional em todos os aspectos? Agora, se eu não tiver essa percepção, Letícia, eu deixo as coisas passar. Vocês entendem? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Se eu falo para mamãe, mãe, vai começar 13 horas e eu começo todo dia 13h15, eu tenho um problema. Se eu falo que acaba às 6h30, mas vai acabar às 7, eu tenho um problema. Então, isso tudo é uma transformação da nossa cultura, porque a gente não é treinado a muitas vezes começar às 13 horas. A gente não é treinado a falar, eu vou fazer e eu faço. A gente não é. Agora, como nós estamos assumindo esse papel de educadores, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente vai falhar, tá? Não estou dizendo para vocês que a gente não vai falhar, mas a gente tem intencionalmente uma visão de cuidado, de piedade. Fala, poxa, talvez a Letícia esqueceu. Certo? Imagina a Letícia se tu não tivesse perguntado no grupo hoje, é 7 ou 7h30? Se tivesse só lido, talvez só tu tivesse aqui 7 horas. Então a gente precisa entender isso, tá bom? Obrigado.